Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre Alice no País das Maravilhas, ou que nem eu li, né, na versão em inglês original, Alice's Adventures in Wonderland. Bom, eu acho que eu não preciso nem dizer, né, o tamanho da influência que essa obra trouxe para toda a humanidade, né, para todo mundo. No caso, até hoje no século XXI, a gente vê a influência dessa obra em produções artísticas, como por exemplo na música, em produções cinematográficas, e todos os outros âmbitos da arte. Foi um marco, assim, na história da humanidade, a gente pode dizer. Por exemplo, no último CD da Lady Gaga, né, o Chromatica, na música Alice, a Lady Gaga traz essa narrativa da Alice pra música dela, se encaixando, né, com todo o contexto da vida dela, né, e das inspirações dela. Também eu mencionei no último vídeo, em algum dos últimos vídeos meus, não lembro se foi o último especificamente, mas é aquela série da Netflix asiática, né, lá do Japão, Alice in Borderland, que usou elementos e características dos personagens do livro da Alice no País das Maravilhas na série, então é um livro muito importante. Antes de começar a falar dele, eu queria pedir pra você deixar o like, se você quiser, obviamente, e se você gostar do conteúdo, se inscrever aqui no canal, né, vai me ajudar bastante e eu vou ficar muito feliz se você puder fazer isso. Assim, eu vou falar um pouco da história agora. Eu acho muito difícil você nunca ter ouvido falar nada de Alice no País das Maravilhas, porque, assim, é um grande clássico. Eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar disso. Mesmo na escola, eu já tive, quando eu era mais criança, obviamente, já tinha descoberto essa história. E se eu não tô enganado, eu já tinha lido esse livro quando eu era criança. E agora foi meio que uma releitura, mas eu tô contando como leitura porque, gente, eu não lembro de absolutamente nada que eu li quando eu era criança. Assim, eu ia na biblioteca da escola, não sei se na cidade de vocês tem isso, mas tem uma fichinha, né? Uns 15 espaços, assim, em branco na frente e uns 15 atrás, uns 20, não sei. Eu lembro que teve ano, quando eu tava lá pro terceiro, quarto ano, que eu, tipo, usava essa cartelinha umas 2 vezes inteira, então eu lia muito livro, só que, tipo, eu não lembro de nada do que eu li, e isso é o pânico, assim, da minha vida, minha memória foi com Deus. O livro começa quando a Alice, né, uma criança, uma menina, ela tá sentada no quintal dela e ela observa um coelho andando, né, um coelho vestido, né, já começa a estranheza por aí, olhando o relógio de bolso e falando que tá atrasado pra encontrar ou pra ver alguém e que a pessoa vai matar ela se ela não chegar na hora. E aí a Alice, né, obviamente, como todo mundo, fica meio curiosa pra saber o que tá acontecendo, porque nunca viu o coelho falar e vestido e com o relógio de bolso na mão. E o coelho vai andando, até que ele pula, na verdade, no buraco que se abre no meio do quintal dela. E a Alice, né, como toda criança, que é muito curiosa e quer saber de tudo e quer ir atrás e fica intrigada com qualquer coisinha, apesar de que isso não é qualquer coisinha, né, uma coisa assim, meu Deus, tem um coelho falante no meu quintal. Ela pula atrás dele pra descobrir o que tá acontecendo ali. E aí quando ela pula, a Alice vai parar numa outra realidade que vai fazer ela refletir sobre coisas da própria vida dela nessa nova realidade, né, coisas muito estranhas e muito improváveis começam a acontecer. Obviamente o coelho já foi uma dessas coisas improváveis, mas lá ela vai ter que lidar com situações de decisão de vida que ela nunca teve até aquele momento da vida dela. O livro tem 3,9 no Goodreads e tem 4,1 no Scooby, então é um livro muito bem avaliado, né? Tem como gêneros a ficção infanto-juvenil, fantasia, obviamente, e aventura, né? Porque quando ela vai atrás desse coelho, ela inicia uma jornada de descobrimentos e de reflexões que ela vai ter que fazer dali pra frente. Foi publicado em 1865 pelo Lewis Carroll e desde então, desde a publicação desse livro, como eu disse no começo do vídeo, ele influenciou e influencia até hoje várias outras manifestações artísticas. Por isso esse livro virou um clássico, né, infanto-juvenil, tanto que não é só em países de língua inglesa que ele é reverberado, literalmente no mundo inteiro, porque como eu disse, quando eu era mais criança na escola, eu lembro, tenho uma vaga lembrança de professores contarem essa história pra gente na sala de aula, bem quando eu era criancinha, obviamente. Indo pra minha opinião do livro, tenho que dizer pra vocês que eu fiquei muito intrigado mesmo, acho que igual a Alice ficou intrigada em correr atrás do coelho e descobrir o que estava acontecendo, eu fiquei muito intrigado em saber o que ia acontecer naquela história, né, porque como já falado aqui, eu já sabia, né, de um plot, já sabia de características e de situações que aconteceu em Alice, mas nunca tinha lido a história completa. Ou eu li e não lembro, né, porque como eu disse, eu era criança e minha memória, como você já sabe, se você acompanha meus vídeos, não é tão boa assim. Esse ano eu comecei a ler livros em inglês, então eu achei legal começar com um livro assim de linguagem não tão complicada. Eu sou fluente em inglês mais ou menos desde 2017, 2018, só que eu nunca tinha lido um livro inteiro em inglês. Considerando, foi o primeiro clássico que eu li em inglês. Bom, indo mais pra história do livro em si, o que ele aborda,
o livro traz diversas alegorias sobre dilemas que todo ser humano vai passar na sua vida de forma metafórica e de forma fantasiosa mesmo. E por mais que seja um livro infantil, por mais que quando uma criança lê ela não perceba essas coisas, esses elementos no livro, quem já é um pouco mais adulto, já tem... eu falando isso como se eu fosse muito adulto, né? Obviamente, quem é um pouco maior já consegue perceber um pouquinho mais de quão fundo esse livro bate na gente. Então eu adorei assim, porque cada capítulo você meio que tinha que parar pra pensar em que metáfora ele tava falando, e eu acho isso maravilhoso. Não é uma coisa, tá, gente, de outro mundo pra você pensar, é uma coisa até que relativamente simples, e eu adoro livros que me fazem pensar, né? Eu acho que isso é um dos principais objetivos da leitura. Como eu li em inglês, não tenho muita ideia sobre as versões em português, mas eu acredito que seja uma... Mesmo lendo em inglês, a linguagem foi bem fluida, a leitura, na verdade, foi bem fluida e eu consegui ler bem, e até no ritmo bom. Ele é bem curtinho, se eu não me engano, são 90 páginas. É que eu li no Kindle, né? Então a versão tem 90 páginas, mais ou menos. Então é bem curtinho, tipo assim, seria a leitura de um dia pra mim se eu fosse ler em português, né? Mas como eu tava lendo em inglês, eu acho que eu li em 2 ou 3 dias. Se você tá assistindo, né, por acaso você tiver filho, ou você tiver um sobrinho, ou uma criança na sua família, ou alguma criança que você conhece, é muito interessante você contar essa história pra ela, porque mesmo não lembrando muito, né, mesmo não tendo muitas lembranças sobre essa época que eu escutei essa história na escola, eu lembro que eu gostei bastante. Basicamente, assim, se eu fosse resumir a história da Alice e contar mais ou menos uns segundos, eu falaria que é uma obra onde ela reúne vários acontecimentos fantasiosos relacionados ao nosso descobrimento do mundo como seres humanos, né, conforme o nosso crescimento e conforme as decisões da nossa vida vão ficando cada vez mais pesadas e cada vez mais difíceis de serem tomadas, né, que requer um tempo maior para pensar, para, é claro, continuar sobrevivendo e vivendo nesse mundo cheio de gente, né. Eu dei 3,5 estrelas pro livro. Não encarem isso como uma nota baixa, porque pra mim, quando eu gosto do livro, eu dou mais que 3 estrelas. Foi uma história bem curtinha, talvez eu esperasse um pouquinho mais, mas, gente, longe de mim falar que essa história é horrível, longe de mim falar que essa história é simples, é chata, porque não é nada simples, e inclusive tem vários enigmazinhos que são colocados ali que fazem você quebrar um pouquinho a cabeça pra pensar. Se eu tivesse a lembrança de quando eu li esse livro, quando criança, né, no caso, talvez me apetecesse assim muito mais, eu daria assim 5.000 estrelas pra esse livro. Por mais que tenha essas metáforas, essas coisas que eu literalmente amei, eu não consegui dar mais estrelas por causa disso. Não é aquela coisa que pra mim é um favorito da vida e remarca minha infância, sim, porque eu escutei essa história na infância, como eu já disse, mas não é a história que marca minha infância, então eu não tenho tanta memória afetiva assim por ela. Antes de terminar o vídeo, eu queria ler umas quotes, citações, né, no caso, pra vocês. Como eu li o livro em inglês e eu fui ver as minhas marcações no Kindle, porque eu li em inglês, né, e tá no Kindle em inglês, eu não procurei essas citações em português, então eu dei uma traduzida assim, bem por cima, bem não profissional mesmo, mas eu vou ler pra vocês, tentem perceber, né, algum tipo de metáfora, assim, porque eu peguei algumas aqui que tem algumas metáforas. Claro que no contexto do livro você vai entender melhor, mas eu acho que dá pra você meio que pegar, assim, só de eu ler aqui pra você. Caindo, caindo, caindo. Será que essa queda nunca vai terminar? Eu me pergunto quantas milhas caem agora. Alice começou a ter expectativas de que apenas situações improváveis aconteceriam, que pareceu bobo e estúpido a vida continuar de uma forma comum. Deixe-me pensar. Eu era a mesma quando eu acordei essa manhã. Eu quase penso que posso lembrar de sentir-me um pouco diferente. Mas se eu não sou a mesma, a próxima pergunta é: quem no mundo sou eu? Ah, esse é o verdadeiro enigma. Quão enigmáticas são todas essas mudanças? Eu nunca tenho certeza do que serei de um minuto para o outro. Então assim, gente, foi meio que tirada do contexto, e talvez sem o contexto você fica pensando, mas o que esse maluco tá falando? Mas eu juro que se você for ler o livro, você vai gostar muito. Dentro do contexto você vai entender melhor o que essas situações significam e qual é a metáfora delas pra nossa vida real, né? No caso, fora desse mundo da literatura. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Se você tá até aqui até agora, eu fico muito grato por isso. Não se esquece, né, de dar o like se você curtiu o vídeo e se inscrever no canal. Como eu sempre digo, né? Eu acho que eu canso de repetir isso, mas vai me ajudar bastante e me incentiva realmente a continuar fazendo isso, porque é uma coisa que eu faço muito espontaneamente, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu espero que vocês me acompanhem em vídeos futuros aí. Fiquem bem, se
Cuide desse corona, pelo amor de Deus. Hoje é dia 7 de março e a gente tá naquele lockdown aqui no interior de São Paulo. Acho que São Paulo inteiro tá naquele lockdown ferrenho. Então, se cuidem bastante, não peguem corona e principalmente não passem para pessoas que são do grupo de risco e que vão ser afetadas de forma mais grave por esse raio, esse vírus maldito do caramba. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau!